fruto de grande inquietação que já há algum tempo, já há alguns meses, eu venho tendo no meu coração. Eu tenho certeza que essa mesma inquietação também existe no coração de muitos dos irmãos. Quando a palavra de Deus fala, através do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, as seguintes palavras: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu entendo que está sendo estabelecido aqui por Deus a necessidade de haver, por parte de todos os cristãos, uma prontidão, um preparo adequado para dar as respostas que as pessoas deste mundo que está caótico, desse mundo que está em convulsão, né? Responder aos questionamentos que estão deixando as pessoas perplexas, deixando as pessoas assustadas, deixando as pessoas com os corações apertados, né? Estão buscando respostas, né? E no versículo anterior, do versículo 15, Pedro falou: olha, não tenha medo deles e nem vos turbeis. Né? Isso significa que se faz necessário termos coragem, né? Precisamos ter uma ideia firme e clara da nossa identidade, da nossa responsabilidade. Não importa como eles venham a encarar as nossas respostas, o medo de passar vergonha, o medo de sofrer perseguição, não pode ter lugar na vida daquele cujo Senhor é o Senhor Jesus Cristo. A palavra está chamando, está fazendo uma convocação para um povo eleito, para uma nação santa, para um reino de sacerdotes, para dar as respostas que o mundo está precisando ouvir. A pergunta que eu faço é: as nossas ovelhas, o nosso rebanho está preparado? As nossas ovelhas estão preparadas para dar essas respostas? Será que nós temos trabalhado de maneira tal na condução do rebanho, de maneira que eles tenham desenvolvido capacidade para representar realmente um povo eleito, uma nação santa, um sacerdócio real? Nós precisamos refletir sobre isso. Se estiverem, amém, glória a Deus. Mas se não estiverem, qual é a nossa responsabilidade como líderes, como representantes de Jesus Cristo, como pastor perante as nossas ovelhas? Se nós nos lembrarmos de que o evangelho é loucura para os que perecem, se nós nos lembrarmos que o simples pensamento de Deus, que de Deus dar a vida eterna a todos os que aceitam o Senhor Jesus como Salvador pessoal, se a simples ideia de Jesus, tendo morrido na cruz, pode dar vida eterna às pessoas, se isso já causa, choca a inteligência natural do ser humano, né? Se aos olhos daqueles que são incrédulos, daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, o evangelho é loucura, que a mensagem da cruz é loucura, eles não creem, eles acham loucura nós dizermos que a mensagem da cruz é poder, né? Se eles não creem que Jesus morreu na cruz para dar a vida eterna a todos aqueles que creem, né? Como nós poderemos dar respostas ao mundo que está nessa situação, que está com essa perspectiva, essa visão do que é o povo de Deus? A resposta que eu encontro está no mesmo texto de Pedro, no versículo anterior, onde ele, ou melhor, no mesmo versículo, quando Pedro diz: santificai, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Eu procurei algumas traduções para ver melhor esse texto. E a NVI nos apresenta esse texto da seguinte maneira: santificai ao Senhor Deus, ou melhor, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração.
A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. A Revista e Atualizada diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Então, o que nós percebemos aqui, que isso não é uma questão de fora para dentro, mas sim uma questão de dentro para fora, do nosso interior para o exterior. Então, é uma submissão, é uma entrega total de vida perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tê-lo realmente como Senhor, como aquele que é o dono, como aquele que dirige, como aquele que orienta as nossas vidas. Sabe, irmãos, essa realidade de termos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas é algo que nem todos os cristãos têm realmente experimentado. Muitas vezes o veem como Deus, um Deus poderoso que pode curar, que pode salvar, que pode libertar. Muitas vezes o veem com um Senhor que pode trazer paz e solução para os problemas, mas vê-lo como Senhor, como aquele que é dono, aquele que tem a autoridade real, verdadeira sobre a nossa vida, muitas vezes isso não acontece. E é por essa razão que muitas vezes o nosso rebanho não está preparado para fazer frente aos grandes desafios que esses tempos chamados de pós-modernos estão apresentando para nós. Deus, em Cristo Jesus, nos chama, nos convoca para expressarmos a sua santidade e expressarmos não apenas para ele, mas também para o mundo, expressarmos a santidade de Deus em nossa vida, não somente diante do Senhor, mas expressarmos a santidade de Deus perante o mundo. Não devemos apenas santificar a nossa vida para Deus, mas devemos santificar a nossa vida por causa de Deus, em função do que Deus é, em função daquilo que ele representa na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, diz as seguintes palavras: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que está sendo enfatizado aqui não é o vaso, que é frágil, que é de material comum, sem grande valor, mas sim o seu conteúdo, aquilo que está dentro do vaso, aquilo que está dentro de nós, aleluia. Por quê? Porque o tesouro é maior do que o vaso, o tesouro é melhor do que o vaso, aleluia. O poder é de Deus, a glória é de Deus, a força é de Deus e a honra tem que ser para Deus, aleluia. E por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, como Paulo escreveu aqui nesse versículo de 2 Coríntios, aleluia. O vaso de barro só se torna precioso, meus queridos, porque o tesouro foi guardado dentro dele. Se há alguma virtude a ser observada em nós, ela está no fato de que Deus veio morar no barro, aleluia, no coração humano. Se há alguma virtude em nós, essa é a virtude. O fato de Deus tendo descido a este mundo para morar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltemos ao tema dessa mensagem. Estamos realmente preparando a nossa igreja para o arrebatamento? Pensemos, então, de que maneira, irmãos, o nosso ministério está preparando as nossas ovelhas para serem o que Deus espera que sejam e realizem a obra que Deus espera que realizem. De que maneira nós estamos sendo os instrumentos que facilitarão, que tornarão possível as nossas ovelhas serem de tal maneira submissas ao Senhor, de tal maneira conscientes que todo poder e glória pertencem ao Senhor, e estejam dispostas a enfrentar todas as coisas, entendendo que assim como o Senhor Jesus Cristo foi perseguido e foi crucificado, assim também nós o seremos. Assim também nós não seremos aceitos, mas estarão dispostos até dar sua vida em favor do Evangelho. Aleluia. Amados, a Bíblia Sagrada não separa a mensagem do mensageiro.
Tá? A Bíblia Sagrada entende que a mensagem tem que ser fruto de um coração, de um mensageiro fiel e dedicado ao Senhor, aleluia. Nós somos chamados apenas para darmos, ou melhor, não somos chamados apenas para darmos a resposta que o mundo precisa, mas também para sermos a resposta que o mundo precisa. Eu vou repetir isso. Não somos chamados apenas para dar a resposta, mas também e principalmente para nós sermos a resposta que o mundo precisa ouvir. Aleluia. Nesses tempos que nós estamos vivendo, o cristianismo tem sido muito assediado por perspectivas, por métodos e por tentações mundanas, muito assediado. E será que aqueles que não conhecem o verdadeiro cristianismo, não conhecem o verdadeiro evangelho, têm conseguido ver em nós, os cristãos, da atualidade, desse tempo que estamos vivendo, tem conseguido ver em nós como verdadeiros seguidores de Jesus, como acontecia com os irmãos no início da igreja, na chamada igreja primitiva? Será que o mundo está nos vendo, a nós cristãos hoje, como o mundo via, como as pessoas viam os cristãos no começo? Será que há coerência hoje na vida dos nossos irmãos e em nossa vida entre o que se prega e o que se pratica no dia a dia? Hoje em dia, em muitas igrejas, de muitas denominações, e nos diversos meios de comunicação também, que tem sido muito usado também para a divulgação, entre aspas, do evangelho, assim se pretende, assim se pensa, tem sido pregado, amados, um evangelho que tem como grande objetivo melhorar a saúde das pessoas, melhorar seu casamento, melhorar sua vida financeira, enfim. É dito que o tal evangelho terá efeito em sua vida à medida que você transformar a sua fé em ofertas e, consequentemente, quanto maior a tua oferta, maior será a tua bênção, maior será aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E esse evangelho, ele acaba frustrando as pessoas, porque isso que está sendo pregado não vai acontecer. Não vai acontecer. Essas promessas não são promessas que venham do coração ou da palavra de Deus, não vai acontecer. E isso frustra as pessoas, frustra as pessoas. As pessoas vão ficar decepcionadas e por isso acabam conquistando, em vez da simpatia, como nós vimos lá, que os discípulos caíam na graça do povo. Pelo contrário, hoje tem sido despertado mais a antipatia de muitas pessoas. Outras traduções dizem que o povo da cidade apreciava aquilo que eles viam. Veja, não é aquilo que eles ouviam, mas aquilo que eles viam. A cidade inteira tinha simpatia pelos discípulos do Senhor Jesus. A igreja era popular, falavam dela, falavam bem dela. E os evangélicos caíam na graça do povo, exatamente assim que fala a palavra de Deus. Mas hoje em dia, ao invés de caírem na graça do povo, muitas igrejas estão caindo na boca do povo. Está havendo murmurações, está havendo uma deturpação do verdadeiro evangelho. E do que nós precisamos, meus queridos pastores e líderes, do que nós precisamos como líderes espirituais que somos, para preparar o nosso rebanho para o arrebatamento. Me perdoem se eu for insistente em alguns temas e se eu voltar a reforçar coisas que já disse recentemente, é que isso precisa entranhar no nosso íntimo e nós entendermos que fora disso não há possibilidade de nós sermos efetivamente os líderes espirituais que o nosso rebanho precisa que nós sejamos. E a primeira coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração é que nós precisamos buscar a unção do Espírito. Primeira coisa que nós precisamos para fazermos frente a esse tempo de desafios, para sermos capazes de preparar o coração
das pessoas. As pessoas não veem a unção, mas elas sentem quando existe unção na vida do seu pastor. As pessoas não tocam a unção, mas elas percebem os efeitos da unção na vida e do ministério do seu pastor. E o pregador que sente paixão pelo fogo, pelo poder do Espírito para pregar a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma vai fazer diferença no reino de Deus. Eu repito, o pastor, o pregador que sente paixão pelo poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, vai sem dúvida alguma fazer a diferença no reino de Deus. Aleluia. Porque a unção é a presença de Deus. Aleluia. A unção é a glória de Deus. Aleluia, que é derramada em nossos corações. E esta unção respalda o nosso chamado, respalda o nosso ministério. É a unção que vai nos dar a autoridade, queridos, perante as pessoas. Entendam isso em nome do Senhor Jesus. A unção vai nos dar autoridade. As pessoas perceberão quem nós somos por conta da unção que nós manifestarmos através das nossas vidas. Aleluia. A função é a energia, é o poder, a força de Deus em nós, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, na proporção do poder, na proporção do espaço que nós damos para ele agir, para ele manifestar a sua presença, para ele manifestar a sua glória. Quantas noites que nós passamos sem dormir, preocupados com a mensagem do próximo culto? Quantas noites nós passamos sem dormir para nós podermos conseguir respostas de o que fazer para tratar determinado problema, determinada situação. Oh, aleluia! E se nós entendermos que se nós formos cheios do poder, da unção, do Espírito Santo de Deus, Ele, o Senhor, se encarregará de fazer com que a mensagem venha, do que a resposta venha, do que o que fazer venha para as nossas vidas. É isso que nós precisamos. Eu preguei sobre, não exatamente essa mensagem, mas eu toquei nesse assunto há algum tempo atrás. E eu quero reforçar isso com bastante ênfase, queridos. Aleluia. Então, a função nos capacita a realizar com eficiência aquilo que nós jamais conseguiríamos através dos nossos próprios esforços. Todos nós precisamos da unção de Deus. Ela é fundamental, meus queridos, para nós termos um bom êxito no nosso sacerdócio, no nosso ministério, porque a unção capacita, a unção nos transforma. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, amados. As pessoas são atraídas pelo fogo. As pessoas são atraídas pelo fogo. John Wesley tem uma frase muito famosa que ele disse, que diz assim: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Hebreus, capítulo 12, 29, diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. O ministério sem unção é um ministério seco, é um ministério desértico, é um ministério infrutífero, cheio de espinhos. Quantas pessoas vivem o seu ministério pastoral, quantos líderes estão a ponto de desistir, estão a ponto de abandonar o seu ministério, porque não conseguem perceber a realização do Espírito Santo através da sua vida. Meu querido, se alguém que está me assistindo agora está nessa situação, olha, o segredo é você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e clamar ao Senhor. Sabe, abra a mão das suas ideias, abra a mão dos seus projetos e abra a mão dos teus planos. E clame desesperadamente. Sabe, clamar é diferente de orar, amados. Presta atenção, clamar é diferente de orar. Clamar exige intensidade. Clamar exige envolvimento total do coração e da alma.
Clamar exige se entregar, envolve sentimento, emoção, fé, desespero por aquilo que estamos buscando. Aleluia. Então entra no teu quarto e clama, e aquele que nos ouve, aquele que nos vê em oculto, ele vai responder a tua oração e vai encher o teu vaso. E o teu ministério, em vez de infrutífero, será frutífero, em vez de seco e desértico, será um manancial de águas vivas que alcançarão vidas e corações. Aleluia. Precisamos abrir o nosso coração na presença do Senhor e pedir que Ele venha nos encher, amados, nos encher com o seu poder, com o seu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos voltar ao princípio. Vamos andar em dependência e íntima comunhão com o Espírito Santo. E nós vamos ver aquela explosão de alegria, sabe, aquela explosão de crescimento, aquela explosão de milagres que marcou a história da igreja e marcou a história da própria Igreja Unida. Quantos anos nós vivemos experimentando sinais, maravilhas, curas, milagres extraordinárias. As pessoas, quando iam para a igreja, iam temendo, sabendo que seriam confrontadas pela palavra. As pessoas levavam lenços porque sabiam que iam chorar por causa da presença e da unção do Espírito Santo de Deus. As pessoas saíam quebrantadas, as pessoas saíam transformadas, desafiadas, desejando ser melhores cristãos. Nós já vivemos isso com muito mais intensidade. Eu sei que em alguns lugares isso tem acontecido, mas a preocupação tem que ser desviada apenas das bênçãos e daquilo que Deus pode fazer para aquilo que nós devemos ser em Cristo Jesus, daquilo que nós devemos ter no nosso coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A unção é sobrenatural. A unção, aleluia, é celestial, a unção é algo tremendo que acontece na nossa vida, louvado seja Deus. Receber a unção do Espírito é a experiência de receber revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. A unção nos capacita, repito, a unção nos dá a energia e habilidade, louvado seja Deus. E com certeza, meus queridos, a unção vai tocar no coração das pessoas. A tua mensagem, a tua pregação nunca mais será igual. Nunca mais será igual. Quando você subir no púlpito, não abrir a tua boca, você vai perceber o coração das pessoas se quebrantando e se abrindo, não por causa da nossa sabedoria e conhecimento, mas por causa da unção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que uma vez ministrei para o Ministério da Igreja Unida, na reunião em São Paulo, uma vez, falando sobre João Batista como modelo de sacerdócio profético. E eu mencionei que a Bíblia diz que ele pregava nos desertos. E ele se vestia de peles de animais e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele era, na linguagem de hoje, na visão de hoje, ele era uma pessoa toda esquisita, toda diferente, sabe? Ele seria o contrário do que muitas vezes nós entendemos que deva ser um pregador, um pastor, um líder. Mas diz a palavra de Deus que as pessoas saíam das suas casas, as pessoas saíam das cidades, iam lá para o deserto para ouvir João Batista pregar e chamá-los de raça de víboras, chamá-lo de raças de víboras, porque eles estavam tentando fugir da ira vindoura do Senhor. Sabe, irmãos, por que as pessoas faziam isso? Naquele camarada todo estranho, aquele camarada de uma linguagem, de uma mensagem forte, agressiva, eles saíam do seu conforto, do seu lar, porque eles sabiam que eles iam encontrar ali um homem de Deus, que eles iam encontrar ali um profeta de Deus. Aleluia! Oh, que as nossas ovelhas vejam em nós, homens e mulheres de Deus, que eles saibam que vale a pena ir ao culto, porque um profeta, uma profetisa de Deus vai estar pregando a palavra naquele lugar, aleluia, porque ele ou ela estará cheio da unção do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Pai Celestial, aleluia, glória a Deus.
Eu não consigo ficar sem me emocionar com isso. Porque é como aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver mais uma característica, ou mais uma necessidade que nós, como obreiros, como líderes, precisamos ter. E mais uma vez aqui eu vou focar novamente sobre uma necessidade muito forte que hoje em dia se faz necessária. Foque a sua mensagem na palavra de Deus. Foque a sua mensagem na palavra de Deus. Quando nós centramos nossa mensagem na palavra de Deus, nós demonstramos, mostramos que reconhecemos a sua autoridade. Sabe? Focar a palavra, a mensagem pregada na palavra e não em conhecimento, e não em distrações, e não em outras coisas, mostra que nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. O profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 20, disse as seguintes palavras: à lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. É a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, que é luz para os caminhos, que mostra como e onde nós devemos andar, onde e como nós devemos fazer a nossa jornada nessa terra. O mundo está cheio de palavras de orientação, de confrontos, de redirecionamentos, etc. Mas a nossa vida, queridos, presta atenção, a nossa vida precisa ser vivida dentro desses limites, conforme Jesus Cristo declarou em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, dizendo: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, diz o Senhor, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência, deve ser a essência da nossa mensagem. Um culto sem a palavra de Deus, um culto sem a mensagem de Deus se torna vazio de significado, pois o conteúdo capaz de alimentar a alma das nossas ovelhas é a palavra de Deus. Conhecimento humano alimenta a mente, pode agradar o conhecimento, mas alimentar a alma tem que ser a palavra de Deus. Aleluia! E como nós estaremos preparados para enfrentar os desafios desse mundo sem preparo? Sem a verdadeira adoração, o homem se torna indiferente até mesmo para com o seu próximo. Sem a Bíblia Sagrada, a igreja por si só não consegue se sustentar de maneira alguma. Ela vai produzir a cada culto homens e mulheres sem esperança, vazios de conteúdo bíblico e doutrinário. Às vezes a gente se preocupa com doutrina e não sabe o que é doutrina. Doutrina queridos, é pregar esta palavra. É pregar essa palavra. Aqui está a doutrina. Do começo ao fim, aqui tem doutrina. Aqui tem verdade. Aqui tem alimento. Aqui tem sustento. Aqui tem tutano para os ossos espirituais da nossa vida. Aleluia. É isso que nós precisamos pregar, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, com a unção do Espírito, move montanhas, quebra as pedras, derruba barreiras, destrói fortalezas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência ao Senhor Jesus Cristo.
Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando nós usamos as armas espirituais, e a espada do Espírito é a palavra de Deus, sabe, ela cativa, ela aprisiona a mente dos nossos ouvintes e leva essa mente a ser obediente a Cristo Jesus. Você percebe a importância da palavra, a grandeza da palavra, a necessidade da palavra na nossa mensagem e na nossa pregação. Às vezes a gente, eu quero deixar claro, eu gosto muito de campanhas. Durante todo o meu pastorado, eu fiz muitas vezes campanhas e acho que elas são importantes. Mas às vezes a gente fica fazendo campanhas e campanhas e nos esquecemos de que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maioria das coisas que leva as pessoas a participar de campanhas é a falta do conhecimento da verdade, é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Então ela fica buscando, achando que é Deus que tem que fazer alguma coisa na vida dela, é alguma maldição, é algum problema que precisa ser resolvido. Quando, na verdade, quando a palavra entra no coração das pessoas, elas começam a perceber que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário tem autoridade e valor em sua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo escreveu assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu sei que todos nós conhecemos muito bem esse versículo, que nós conhecemos muito bem esta passagem, mas como nós precisamos colocá-la em prática. Toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aleluia, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Como nós podemos fazer com que as nossas ovelhas estejam preparadas para esse tempo do fim, para esse tempo do arrebatamento, pregando a palavra debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitas igrejas hoje não se fala mais em cruz, não se fala mais em pecado, não se fala mais em inferno, não se fala mais em condenação, não se prega mais o evangelho verdadeiro, mas sim o evangelho conveniente. Muitos estão preocupados em agradar as pessoas, agradar aos homens, e não sabem que estão levando essas pessoas ao erro. Estão, levando elas ao pecado, e alguns talvez até à própria morte espiritual. Tudo por causa do medo de perder ovelhas, por causa do medo de escandalizar as ovelhas. Mas a palavra da cruz é escândalo, a palavra da cruz é escândalo, nós temos que entender isso. A palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim, Gálatas 1, 9 e 10. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha que palavra forte, meu querido. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu deixo de ser o que eu penso que sou quando eu começo a querer agradar as pessoas e não a Deus. Eu deixo de ser servo de Cristo. Irmãos, os irmãos me conhecem. Eu prego a palavra. Eu gosto de pregar aquilo que está escrito. Então, eu leio muito texto bíblico. Né? E vou ler aqui, lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, o que Paulo escreveu.
falando a Timóteo, orientando um jovem pastor, um jovem obreiro, que estava começando o seu ministério e já enfrentando tantas dificuldades, também um tempo difícil, falsos mestres, heresias, homens de coração duro. Paulo fala da seguinte maneira: da presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Olha agora, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, muito pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas, para as historinhas mentirosas. Você, porém, meu irmão, eu e você, porém, sejamos sóbrio em tudo. Paulo disse, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, ou seja, pregue o evangelho e cumpra o teu ministério plenamente. Como eu já disse, o cristianismo nunca vai ser popular, amados. Não adianta. Nunca vai ser popular. O mundo odiou a Cristo e vai odiar os discípulos de Cristo. Essa é uma verdade, né? Porque nós cremos numa verdade absoluta, mas vivemos num mundo de relativismo. Então não há como haver entendimento, se não for a palavra pregada na unção para quebrar as barreiras do coração, não vamos conseguir sucesso, aleluia. A palavra de Deus é e tem que ser a verdade que rege a nossa fé e a nossa conduta. O mundo rejeita os ensinamentos de Deus e zomba deles. Nós temos visto isso muito. O mundo zombando daquilo que nós cremos, daquilo que nós pregamos. Mas o nosso papel não é agradar o mundo, mas levar a ele o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então, prega a palavra. Terceira coisa que nós precisamos fazer, deixa eu arrumar aqui minhas anotações. Ore antes de pregar. Ore antes de pregar. Aleluia. Por mais óbvio que isso pareça, o ministério não vai ter sucesso sem oração. Porque é o Espírito Santo, amados, e não o pregador, que convence o homem do pecado. Repito, é o Espírito Santo e não o pregador que convence o homem do pecado. A preparação de um sermão, eu tenho certeza que todo mundo que prega já passou, sabe, vive isso, né? A preparação de uma mensagem, de um sermão, de um estudo, é uma das coisas mais gratificantes que existem, mas também é uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos. É gratificante, mas é um grande desafio. Um grande desafio. Nós sentimos a alegria quando nós entendemos o que Deus está dizendo, quando nós percebemos o que a palavra está revelando e ficamos ansiosos por ir para a igreja e pregar aquela palavra, porque Deus falou conosco e nós queremos que fale com os demais também, mas também há muito trabalho. Há também, geralmente, uma grandiosa batalha espiritual sendo travada. Não é verdade, queridos? Nós nos alegramos pela revelação, mas quantas vezes nós recebemos a mensagem debaixo de grande aflição, de grande sofrimento espiritual, por conta da pregação, por conta da opressão que o inimigo vem fazer em nós. Aleluia. Em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1 a 4, Paulo fala assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja como a oração, a intercessão, o clamor está ligado ao conhecimento da verdade. Como nós vamos pregar, mas sem revelação de Deus? Queridos, nós conseguimos tocar o mundo todo, nós conseguimos alcançar o mundo todo através da oração. Aonde eu não posso ir, a minha oração vai. Aonde eu não posso chegar, a intercessão e o meu clamor diante de Deus chega. Então, ora para que Deus dê a palavra. Ora para que Deus dê a palavra. Ora para que Deus mova o coração daqueles que vão ouvir a palavra. Antes de pregar, ore por aqueles que vão ouvir. Fala, Espírito Santo, vai tocando nos corações, vai movendo os corações. Eu quero pregar na tua autoridade, na tua unção. Ora na preparação da palavra, da mensagem, mas ora também durante a ministração da mensagem. Prega em espírito de oração. Prega em espírito de oração. Como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, por mais evidente, por mais lógico que essa recomendação pareça ser, vamos voltar a termos uma vida de oração. Em quarto lugar, eu quero terminar, a hora está avançando. Em quarto lugar, aprofunde-se no conhecimento da palavra de Deus. Eu falei agora há pouco que precisamos pregar a palavra, mas nós precisamos estudar a palavra. Aprofunde-se no estudo da palavra. Leia livros de pessoas inspiradas por Deus. Sabe, nós precisamos entender, porque nós vivemos num mundo de questionamentos, vivendo num mundo de incertezas e dúvidas. Existem muitas vozes neste mundo que estão influenciando o nosso rebanho, e isso acaba trazendo dúvida aos corações das pessoas, e muitas vezes essas dúvidas é que estão determinando o caminhar, a vida dessas pessoas. Então, devido a esses conflitos existenciais, as confusões que o mundo tem colocado, as pregações erradas que têm sido feitas muitas vezes, as pessoas ficam confusas e chegam até mesmo a duvidar da palavra de Deus. Experiências traumáticas que eles têm na vida, às vezes faz eles duvidar, será que Deus realmente existe? Então, essa confusão decorrente de ensinos errados, de experiências desfavoráveis, tristes, né? Faz com que nós precisemos estar preparados para responder a esses questionamentos. E isso vai exigir de nós, meus queridos, em primeiro lugar, um relacionamento íntimo com Deus, como já dissemos até agora, claro, porque o Espírito Santo é que conhece o coração do homem e pode nos revelar o que dizer num determinado momento. Mas também precisamos nos preparar para termos uma palavra oportuna, conforme diz a Bíblia Sagrada em Provérbios 15, 23, quando diz: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Como é bom quando nós temos no nosso coração, quando nós temos no reservatório da nossa alma, trechos bíblicos, verdades bíblicas, doutrina bíblica, para responder na hora certa, para trazer instrução na hora certa. O conhecimento das Escrituras precisa ser profundo, mas também é essencial nós nos prepararmos de forma intelectual, sabe, estudando teologicamente as coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Só assim nós conseguimos enfrentar essas situações, essas heresias e esses questionamentos. Um líder espiritual precisa entender, meus queridos,
aleluia, que a suficiência da Bíblia Sagrada não significa que ele não possa, ou talvez não deva ler livros que tragam aprendizado nas áreas onde ele é deficiente, nas áreas onde ele não tem um preparo melhor. Se nós entendêssemos isso, não é? Quantas barreiras já teriam sido derrubadas no nosso ministério? Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra pregue a palavra e esteja preparado. Paulo é bastante claro e enfático. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe, nós não podemos pregar o que não sabemos. Nós não podemos, o Espírito Santo nos faz lembrar, mas nós não podemos nos lembrar daquilo que não estudamos, daquilo que não aprendemos. Sabe, irmãos, eu vou em igrejas e os pastores me convidam para pregar a palavra, então eu não ouço esses pastores pregando, na maioria das vezes. Alguns pastores eu nunca ouvi pregando, nunca estive acompanhando. Mas quando o pastor vai abrir o culto, eu vejo ele ler, por exemplo, um salmo, e eu vejo ele ler tão errado, sabe? Ele lê de maneira tão errada, troca as palavras, não respeita a gramática, sabe? E ele muda o sentido daquilo que está sendo dito ali. E eu fico pensando, isso me entristece terrivelmente, me entristece muito. E eu fico pensando, sabe? Se ele lê errado, ele vai entender errado. E se ele entende errado, ele vai ensinar errado. Como vai ensinar certo uma coisa que ele aprendeu, que ele entendeu de forma errada? Precisamos nos aprofundar, estudar, nos prepararmos. Sabe, o mundo não aceita mais qualquer coisa. As pessoas hoje não aceitam qualquer mensagem. Sabe, eu sei que o Espírito Santo é quem fala, mas ele fala segundo a capacidade do vaso. Ele usa as nossas capacidades. Ele vai usar aquilo que temos, aquilo que nós somos. Sabe? Então, como ser um ensinador? Como disse Paulo aqui, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Como vamos fazer isso se nós não conseguimos sequer entender aquilo que estamos lendo? Como vamos pregar se não sabemos o que lemos? Então, nós precisamos dessa sabedoria, meus queridos, para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. Aleluia. E concluindo, nossa vida, queridos, precisa ser uma vida de inspiração para outras pessoas. Eu vou repetir, a nossa vida precisa ser uma vida inspiradora para outras pessoas. Nós precisamos influenciar vidas. Aleluia. Muitos líderes se valem de diversos artifícios para conquistar seguidores, sabe? Mas a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 2,2, diz assim, Paulo falando a Timóteo, olha que interessante, olha como o que é ser uma pessoa influenciadora. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O que você recebeu, aquilo, da maneira como eu influenciei você, Timóteo, influencie outras pessoas também. No capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, versículo 10 e versículo 14, diz assim, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E versículo 14, quanto a você, porém, permanece nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem você aprendeu. Então, Paulo se coloca como o paradigma, como referencial de homem de Deus, de homem santo, um homem fiel, um homem digno, um homem que pode servir de exemplo
Nós precisamos, a nossa juventude precisa, em nome de Jesus eu clamo, em nome de Jesus eu clamo. A nossa juventude, a nossa igreja precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas sábias, que sejam influenciadoras. Como disse Paulo, aleluia, você tem seguido de perto o meu ensino, mas não só o ensino, a conduta, o propósito, a fé, a paciência, o amor, a perseverança. Ele se coloca integralmente como modelo, como referência, como alguém que tem que ser seguido. Aleluia. O cargo não nos torna líderes inspiradores. Não vamos nos enganar só por ter o cargo de pastor, isso não faz de mim um líder inspirador. O poder não faz de mim um líder inspirador. A minha personalidade não faz de mim um líder influenciador. Mas, se formos, em primeiro lugar, escolhidos por Deus, isso nos torna líderes influenciadores. Se nós tivermos um relacionamento vivo e íntimo com Deus, nós seremos líderes influenciadores. Se o nosso caráter e a nossa integridade forem conhecidas das pessoas como íntegros, como um caráter digno, isso fará de nós líderes influenciadores, porque o maior teste de credibilidade que um pregador, que um líder, que um pastor pode ter é se ele faz aquilo que ele prega, se ele faz aquilo que ele diz. Termos um testemunho pessoal, familiar, social, corretos, dignos, fará de nós líderes influenciadores. Então, seja modelo. Você aceitou o chamado, agora seja digno do chamado. Seja coerente com o chamado. Eu preciso ser coerente com o meu chamado. Eu preciso ser digno desse chamado que Deus me deu. E eu concluo essa mensagem, queridos, pedindo perdão até pelo tempo, mas eu precisava entregar isso a vocês, fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, por que as pessoas nos seguem? Você já parou para pensar nisso? Por que as pessoas me seguem? Segunda, as pessoas veem a operação de Deus na minha vida? Terceira pergunta, será que elas reconhecem a marca de Deus no meu caráter e na minha integridade? Aleluia. Será que eles veem que Deus está na minha vida? Quinto, tenho uma vida de testemunho abençoada por Deus? As pessoas conseguem enxergar isso? E sexta, será que eu sou um líder servo? Será que eu sou um líder que quer servir? Ou sou dominador? Bom, eu deixo aí para o Espírito Santo completar isso. Reflita sobre isso, tá? Temos que ter em mente, meus queridos, que a cada dia que passa, mais e mais o mundo precisa de paradigmas, conforme eu já disse. Ou seja, de pessoas que sirvam de modelo através da sua vida, através da sua existência, através do seu comprometimento com o chamado, com o ministério, através do seu comprometimento com Deus e com a palavra. Esse vai ser o tipo de influência que vai fazer com que nossas ovelhas e até mesmo a sociedade venha a ser transformada. É esse tipo de atitude que vai preparar as nossas ovelhas para serem aquilo que elas precisam ser. E uma igreja, assim, sem dúvida nenhuma, estará preparada para o arrebatamento. Estará preparado para o dia em que as trombetas soarem. Esse é o grande desafio, queridos, que a palavra de Deus tem para os nossos corações no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a tua vida, o teu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa reunião estará disponível depois para você ouvir novamente ou mostrar para outra pessoa, indicar alguém para ouvir toda a reunião e a palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar o pastor Márcio Brito para orar e encerrar